pessoal, me chamo Natana, sou psicóloga e esse é mais um vídeo do quadro Vem Praticar Comigo, em que eu ensino técnicas psicológicas para vocês e ainda pratico junto elas para não ter erro, tá bom, gente? E nós estamos trabalhando com cada um dos esquemas da teoria da terapia do esquema, uma teoria que eu gosto demais, que eu utilizo muito nos meus atendimentos no consultório, porque eu considero que os esquemas estão na base das nossas dificuldades ao longo da vida. Então hoje nós vamos trabalhar o esquema do terceiro domínio, ao todo são 5 domínios de necessidades, e é o esquema arrogo / grandiosidade. É um esquema que ele geralmente é originado por duas grandes questões. Ou porque a pessoa teve uma criação muito indulgente, em que ela não aprendeu a se regular em relação aos outros, porque muitas vezes os pais dela não colocavam limites, não ensinavam para ela questões a nível de uma regulação de direitos e deveres, pensando que nós somos seres sociais, então nós precisamos nos regular em relação aos outros, nem tudo será do nosso jeito, e que, consequentemente, essa negligência de limites leva a pessoa a achar que o mundo, digamos assim, gira em torno dela, e isso vai gerando uma série de dificuldades sociais ao longo da vida, porque o mundo não gira ao redor de ninguém. E conforme a gente vai convivendo, isso pode se tornar algo bastante difícil. E também um outro motivo é pessoas que muitas vezes não tiveram muita segurança, muita proteção, muito afeto ao longo da vida, tiveram uma negligência desses cuidados e que, consequentemente, passaram a se achar pessoas inferiores, no sentido, isso aconteceu comigo porque eu não tenho valor. E essa dificuldade de enxergar o valor pode fazer com que a pessoa busque, por meio do arrogo, de querer ser superior aos outros, tentar lidar com esse real sentimento que está na base, que é de inferioridade. É aquela coisa, eu tento camuflar as minhas dores, as minhas sombras, muitas vezes tentando fazer o oposto. Tanto que, inclusive, tem um ditado que fala, né? Diga com que te exibes e eu te direi quem és. No sentido justamente de muitas vezes isso camuflar as reais bases da nossa história, das nossas dificuldades. Então, gente, se vocês se identificam com isso, geralmente a gente tem uma dificuldade quando tem esse esquema de se perceber dessa forma. Então, muitas vezes outras pessoas nos dão esse feedback do tipo, você quer ser sempre muito superior, você é meio narcisista, até porque essa é a base de um transtorno de personalidade narcisista, o que não quer dizer que todo mundo que tem esse esquema vai ter esse transtorno. Um transtorno é sempre algo muito mais intenso, quando tem um comprometimento muito mais significativo da vida das pessoas, mas não é porque a gente às vezes não tem o transtorno que nós não temos traços, nós não temos algumas características condizentes com aquilo, certo? Que é o mais comum nas pessoas. A maioria das pessoas não tem um transtorno, tem apenas traços, características semelhantes dentro desse escopo, né, que se configura um transtorno, mas isso não é uma forma tão intensa, tão frequente, com tanto comprometimento no funcionamento da vida da pessoa. Então, o que nós faremos, tá? Eu quero que vocês reflitam ali na casa de vocês sobre em quais situações vocês se percebem, às vezes, querendo ser superiores aos outros, no sentido assim, isso para mim é muito importante ser o melhor, que as coisas sejam totalmente do meu jeito, dominar as situações. Quero que vocês façam uma listinha dessas situações, certo? E após fazer essa listinha, tá, gente? O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o que é no fundo, a nossa intenção com aquilo. Então, por exemplo, eu quero me destacar muito na minha vida profissional, ser melhor que todo mundo, que tudo seja do meu jeito. O que está no fundo disso? Por que isso é tão importante para mim? O que isso no fundo diz sobre a maneira que eu me vejo, que eu levo a vida? Quero que vocês reflitam e escrevam as reflexões sobre isso, no sentido assim, talvez é porque eu acredito que dessa forma eu vou ser valorizada, eu vou ser amado pelas pessoas ou amada. Eu acredito que dessa forma as pessoas vão se aproximar, vão enxergar meu valor. Eu acredito que dessa forma eu vou ser feliz. Eu acredito, enfim, tá? Eu quero que vocês reflitam o que estão na base. E após essa reflexão, que deve ser feita inclusive por escrito para ficar mais concreta,
Eu quero que vocês olhem para isso racionalmente. Se realmente é isso que tende a acontecer. Exemplo, um ciclo muito comum de acontecer. Pessoa com essa característica buscar se destacar muito no trabalho, ser sempre a melhor. E achar que por meio disso ela vai conseguir muitas vezes até o amor que, por exemplo, ela não recebeu lá dos pais na infância, coisas que faltaram para ela em outro momento da vida. E conforme a pessoa vai se destacando, vai isso, vai aquilo, no trabalho, por exemplo, ao invés dela receber o amor, o reconhecimento das pessoas, as outras pessoas começam a ficar cada vez mais distantes, cada vez mais na defensiva, até porque para as outras pessoas também é difícil lidar, inclusive com o sucesso de alguém, com o destaque de alguém. Então, ao invés dela alcançar muitas vezes esse amor, essa valorização dos outros, ela só continua alimentando uma desvalorização que ela já sofria lá na infância dela, considerando que muitas vezes a base desse esquema pode ser isso lá da infância, assim, que a pessoa não foi amparada, não foi valorizada pela família de origem. Tá bom, gente? Então, essa técnica é uma técnica com o objetivo bastante de conscientizar a pessoa sobre esse esquema, porque ele é um esquema que a princípio parece que é vantajoso, tipo assim, mas não é bom ser o melhor, me destacar sempre. Então, muitas pessoas têm dificuldade, inclusive, de se motivarem a tentar mudar esse esquema, considerando o quanto que ele está muitas vezes enraizado em ideias, em lógicas que a gente acredita serem funcionais para a nossa vida, mas que lá no fundo, na verdade, não são quando a gente para fazer toda essa conscientização, essa reflexão que eu considero essencial como inclusive uma grande motivação para lutar contra esse esquema. Tá bom, gente? Um abraço e até a próxima!